Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vou aqui fazer a minha singela, modesta opinião sobre, vou dar aqui, né, a minha singela e modesta opinião a respeito de Fábulas, último volume. Agora é definitivo, acabou. Infelizmente, muito infelizmente, acabou Fábulas, edição de luxo, que a Panini publicou os 16 volumes, tá? Edição, como sempre, edição de luxo, né? Normal da Panini, que é uma edição bem caprichada, né? Bem legal. Mas mantém aquele erro clássico da Panini, que é botar a lombada de cabeça para baixo. Isso aí a Panini não vai mudar mais, porque provavelmente eles não querem admitir que isso está errado, né? Mas as pessoas têm essa dificuldade de, quando erram, admitirem que estão erradas, né? É uma, sei lá, uma arrogância, uma coisa assim, não sei o que é. Enfim, vamos lá. Edição de luxo número 16, mais uma vez destacando que esse volume aqui, na verdade, ele não faz parte exatamente da sequência original. A sequência original acabou no número 150. No 150. Essa fase aqui, entre o 151 e o 162, são mais 12 revistas que contêm esse volume aqui, na verdade foram escritas alguns anos depois da série original, tá? A série original se encerra em termos de narrativa no volume 15, na edição 150, e depois, algum tempo depois, o nosso querido Bill Willingham foi convidado a voltar a escrever Fábula mais um pouquinho, e aí escreveu mais esse volume aqui. Com a arte basicamente do Mark Buckingham, que é um dos criadores, é co-criador da série, né? É o artista que definiu os personagens, criou, né, o visual dos personagens. Aqui também o Steve Lealoha e nas cores o Lee Logridge, que inclusive faz aqui o prefácio. DC Black Label, Panini, muito bem. Aí o acabamento normal, de luxo da Panini, muito caprichoso, muito bem feito, tal. Aqui novamente a ficha técnica e aqui os volumes que compõem a série, tá? Que se chama, esse arco se chama A Floresta Negra. Se passa alguns anos também depois do último volume, do volume 15, mas ainda baseado ou muito focado ou totalmente focado na família Lobo, né? Vocês sabem muito bem, quem acompanha sabe muito bem que há muito tempo atrás o lobo, o grande lobo, o lobo mau, casou com a Branca de Neve. Eu sei que isso parece o samba do crioulo doido, mas na verdade é a realidade de Fábulas do excelente Bill Willingham, que compôs uma das melhores coisas, um dos melhores trabalhos de quadrinhos dos últimos 20 anos. Eu não tenho a menor dúvida que Fábulas é uma daquelas raridades muito boas dos anos 2000, tá? Muito bem. Aqui na introdução, o Lee Loughridge, em 2024, fez esse prefáciozinho bem simplesinho, relembrando quando ele foi convidado a fazer as cores da série Fábulas, tá? E aqui começa, então, ele retoma mais ou menos a origem, faz dá uma engatada, né, na história original, como terminou, e traz um personagem novo. Quer dizer, em Fábulas nenhum personagem é novo, né, gente? Todos os personagens de Fábulas são personagens muito antigos. Só que aqui sempre com um grande mistério, que personagem seria esse e tal. É lógico que não é muito difícil você deduzir quem é o novo vilão, o novo inimigo das Fábulas, né? Não é muito difícil de deduzir, mas é interessante você às vezes ficar na dúvida, porque eles fazem uma abordagem do personagem completamente diferente da fábula original aonde ele está inserido. Eu não vou falar aqui, mas não é difícil você deduzir, tá?
A história se transcorre daquela maneira muito bem narrada pelo Bill Willingham, que ele busca fazer contar a história em diversos momentos, em diversos enfoques, abordando personagens independentes. Dessa forma, ele faz um trabalho maravilhoso, maravilhoso mesmo, de compor melhor os personagens. Então, por exemplo, aqui tem um foco maior nos filhos da família Lobo, né? Da primeira ninhada, a primeira ninhada da família Lobo, da Branca de Neve, porque como ela casou com o lobo, ela tem ninhadas, né? E dentro dessa primeira ninhada, eles então começam a construir, o Bill Willingham começa a construir a personalidade de cada um dos filhos. Se não me engano, são 6 filhos, ou 7, agora não lembro se são 6 ou são 7. Mas enfim, cada um deles totalmente diferente dos outros e com muita personalidade. Aqui está o novo vilão da história, o novo vilão maior, né? Vilão maior. Mas existem outros vilões menores aqui, né? E é bem interessante a abordagem que ele faz, é tudo muito surpreendente, personagens que você considerava praticamente que não podiam ser removidos da série, irremovíveis, né? Ou inamovíveis. Esses personagens, mesmo assim, esses personagens podem, de repente, desaparecer, e às vezes desaparecer completamente, que é o que acontece aqui com um personagem aqui que está na série desde o início e de repente ele num passe de mágica, ele vai para o inferno, desaparece da série. É isso que faz, é um dos fatores que faz a fábula ser realmente fabulosa, porque é imprevisível. É muito legal você ver quando um autor tem liberdade total de criação, o que ele é capaz de fazer, né? A gente percebe nitidamente como nós estamos tolhidos no melhor dos autores quando eles estão compondo histórias para aqueles medalhões, né? Homem-Aranha, Wolverine, Batman, Superman. A gente sabe muito bem que eles estão muito limitados, que eles não podem fazer o que quiserem com esses personagens, porque esses personagens têm uma bagagem gigante e esses personagens têm que terminar a história muito bem, muito maravilhosa e continuar no próximo volume. Aqui não. Em fábulas, como a criação é totalmente do Bill Willingham e do Mark Buckingham, eles podem fazer absolutamente o que eles quiserem. Eles podem fazer você ficar completamente apaixonado por um personagem e depois matar o personagem. Porque eles não têm um editor no ombro deles pendurado dizendo o que eles podem ou o que não podem fazer. Esse é um vídeo, até já gravei um vídeo falando sobre isso, da importância fundamental dos editores, porque podem transformar uma obra numa coisa espetacular ou podem acabar com ela e transformar numa grande porcaria, tá? Então, a história de Fábula transcorre muito bem, com muitas surpresas. Você não tem como prever o final, né? Você, no máximo, como gosta dos personagens, deseja que eles todos cheguem lá muito bem, incólumes, que ninguém morra, que ninguém desapareça. Mas você sabe muito bem que isso pode acontecer. Então ele reserva muitas reviravoltas interessantíssimas. E outra coisa que ele demonstra, né? O conhecimento gigantesco, eu diria enciclopédico, do Bill Willingham sobre todas as fábulas de todas as partes do mundo. Porque quem leu Fábulas desde o primeiro volume descobriu uma série de fábulas que provavelmente nunca tinha ouvido falar. E se você teve curiosidade, você foi pesquisar, você descobre que as fábulas existem sim, você que não conhecia. E eu até me considero um fã de fábulas, as originais, né? Que já li muita literatura de fábulas, tem diversos livros, né? As Fábulas Encantadas e tudo mais, e mesmo assim eu não consigo ter o conhecimento que o Bill Willingham tem em relação a todas as fábulas mundiais. É uma loucura isso aqui, gente. E acredito eu que o Bill Willingham, no início, começou com as fábulas mais tradicionais, mas depois ele foi pesquisar e foi descobrir muitas outras fábulas para poder acrescentar o enredo
de fábulas, das fábulas mais famosas, né? As fábulas europeias, que são as mais famosas aqui no Brasil, né? Realmente a obra é muito legal. Esse volume aqui, apesar dele ser autocontido, né? Ou seja, a história dele, você poder ler sem ter lido, isso é uma coisa interessante, tá, gente? Esse volume 16 aqui, você pode ler tranquilamente sem ter lido os volumes anteriores, tá? Existe uma ou outra referência ao passado, mas não interfere na contagem da história, tá? Não interfere. Você pode perfeitamente ler esse volume sem ter lido os anteriores. Agora, eu tenho a mais absoluta certeza de que se você ler esse volume 16, você vai querer ler os outros 15. E aí prepara o bolso, né? Porque não é barato, tá? Mas é uma das melhores coisas de quadrinhos nos últimos 20 anos. Eu não tenho a menor dúvida de dizer isso. Tá bom, gente? Fica aqui mais essa dica do canal Coisa de Colecionador. Se chegou até aqui, deixa um gostei pra gente ou não gostei, faz parte da brincadeira. E se inscreva no canal para dar força pra gente continuar trazendo esse material para vocês. Até a próxima.